Army of Thieves, ou no Brasil, Exército de Ladrões, Invasão Europa. Nada como um bom subtítulo para deixar tudo mais óbvio. Esse é o segundo filme do universo Army of the Dead, criado pelo Zack Snyder. É o segundo filme, mas é uma prequela do filme que foi lançado em maio de 2021 na Netflix com o título brasileiro Army of the Dead, Invasão em Las Vegas. O Army of Thieves conta a história do personagem Dieter, interpretado pelo Matthias Schweighöfer, antes dos acontecimentos do Army of the Dead. O Dieter é um especialista em cofres que vive uma vida pacata em uma cidadezinha da Alemanha, até que um dia ele é convocado pela Gwendolyn, interpretada pela Nathalie Emmanuel, para integrar uma equipe de ladrões que pretende arrombar os famosos cofres criados por Hans Wagner, cujo trabalho é muito admirado pelo Dieter. A gente descobre que eles querem roubar 4 cofres, sendo que o último é o Götterdämmerung. Então quem assistiu o Army of the Dead já deve imaginar mais ou menos o que vai acontecer aqui no Army of Thieves. Eu vou começar frisando que desde o começo do filme eu tive impressões positivas e negativas. Ele começa com um ritmo bom, leve, ele apresenta uma direção de arte bem trabalhada, com aqueles cenários de cidadezinha tradicional no interior da Europa, com figurinos interessantes que também não fogem dessa temática, então essa parte estética é realmente bem atraente, já no primeiro contato. Além disso, o filme começa com um ritmo bom de montagem, ele não é rápido demais, não é devagar, ele é quase musical, sabe? Tudo vai se encaixando direitinho, fluindo de uma maneira bem interessante e bem dinâmica, mas esse começo do filme já me chamou a atenção para um outro ponto da narrativa, que é aquele velho clichê de mostrar a vida monótona do protagonista, aquela estratégia de atribuir mediocridade à normalidade para depois introduzir os personagens maneiros que vão tirar o protagonista daquela vida chata e levar ele para uma aventura. Não que eu veja isso como um grande problema, mas sempre que uma história começa assim, ela já me lembra vários outros filmes, séries, livros que tem essa pegada infanto-juvenil do protagonista que tem uma vida difícil, monótona, até fazer uma curva rumo a um destino grandioso. Um pouco adiante, a gente é apresentado ao resto da equipe de ladrões, e é aí que a coisa fica mais interessante, porque o filme começa a usar um pouco de metalinguagem e assumir clichês de filmes desse gênero, filmes de roubo que envolvem personagens, cada um com as suas habilidades e tal. Is it like in a movie film where each one of us has a different skill set and it's only working together that we can pull off that which needs the pulling off? Yes, it's exactly like that. E essa brincadeira com a linguagem talvez tenha sido uma das coisas que mais me chamou a atenção no filme, porque é algo um pouco arriscado de se fazer, correndo o risco de autossabotar a produção, fazendo piada com os recursos que no final das contas ela está usando. Mas é uma maneira bem eficaz de usar esses clichês, dando uma roupagem um pouco mais criativa, um pouco mais ousada. Eu também achei interessante a forma como esse filme mostra diferentes idiomas, já que existem personagens de várias nacionalidades e na maioria das cenas em que eles não precisam se comunicar em inglês para que todos os outros personagens entendam, eles falam as suas línguas natais. Inclusive, a personagem Corina é brasileira. Na verdade, a atriz Ruby O'Fee, que interpreta a Corina, não é brasileira, ela é costarriquenha. Mas ainda assim, eu sempre acho interessante quando tem um personagem representando a gente em algum lugar. Ainda mais quando esse personagem tem a honra de mostrar toda a poesia da nossa língua. So, let's be legends. Vai tomar no c... Outra coisa que eu achei interessante é a forma como esse filme usa o brega. Às vezes os ganchos, os diálogos e a própria montagem tem um tom meio brega que poucos diretores conseguem usar bem. Eu costumava dizer que o Steven Soderbergh era o único cara que conseguia fazer isso, com fontes, com transições que eram sim extremamente bregas, mas que nos filmes dele funcionam, principalmente no 11 Homens e um Segredo. Eu só não digo que o Army of Thieves tem uma influência direta do 11 Homens e um Segredo, porque apesar de ele ter essa fórmula de equipe de ladrões, ele realmente não chega nem perto de todo aquele enredo com um plano de roubo extremamente elaborado e com 1000 reviravoltas. Agora, uma opinião completamente pessoal mesmo, eu achei bem estranha como a moral dos personagens é duvidosa, porque ao longo do filme a gente vai descobrindo como são os personagens, quem pende mais pra bondade, quem pende mais pra maldade. E eu queria destacar a personagem Gwendolyn, porque ela é mostrada como uma pessoa muito boa, que está interessada na aventura, que quer decifrar os enigmas dos cofres do Wagner, se posiciona contra a violência, etc. Mas na cena onde ela e o Dieter são pegos de surpresa por guardas, ela espanca os caras brutalmente de uma maneira que com certeza ia deixar os rostos deles deformados para sempre. Como eu disse, essa é uma opinião completamente pessoal, é algo que eu acho moralmente duvidoso, mas isso me leva a um ponto mais crítico e mais objetivo também. O Army of Thieves é uma prequela do Army of the Dead, e nesse filme não tem zumbis,
que eram parte importante do enredo do Army of the Dead. Então o que eu senti nessas cenas de luta foi uma necessidade de inserir elementos de violência gráfica para a audiência não esquecer que ele faz parte daquele universo, mesmo que essas cenas pareçam um pouco deslocadas talvez. Falando em deslocamento, eu fiquei bastante curioso com essa opção dos produtores de fazer uma prequela de um filme de zumbis puxando para um outro gênero. Eu não sei se a intenção era atrair um outro tipo de público para esse universo que eles estão começando, até porque mais produções dentro do universo Army of the Dead vão vir nos próximos anos, mas eu diria que essa escolha foi no mínimo ousada, porque filmes de zumbi geralmente conseguem atingir um nicho bem específico. Além disso, nesses últimos anos surgiram muitos filmes bons desse gênero, como o sul-coreano Invasão Zumbi ou #Alive, que fazem parte dessa nova leva de produções sul-coreanas que conquistaram uma grande audiência no mundo todo. A premissa do Army of Thieves é realmente muito simples, não tem uma grande história por trás de tudo, não tem nenhuma reviravolta, nenhum objetivo oculto, são ladrões, eles querem roubar um cofre, uns pela aventura, outros pelo dinheiro, o Dieter principalmente pelo fator da aventura ser uma super novidade, já que a vida dele é mostrada como chata, então agora ele é colocado no centro disso tudo, já que tudo depende da habilidade dele de arrombar os cofres. No final das contas, esse é um filme que vai agradar uma boa parte do público, ele é divertido, é chamativo, tem um protagonista excêntrico, porém extremamente carismático, fácil de gostar. Não foi um dos filmes que eu mais gostei esse ano, mas não foi uma experiência ruim, até porque ele tem sim muitos méritos. Bom, eu vou ficando por aqui, se gostou do vídeo deixa um like para dar aquela força, daqui uns dias tem vídeo novo, então até a próxima. Valeu!